alguns aspectos da nossa carreira médica, da nossa vida como profissional, eles são necessários. No entanto, durante o período de graduação, nós não temos acesso de uma forma estruturada. Por isso, quando a gente está no mercado de trabalho, é que a gente percebe que temas como contabilidade, direito médico, para que você analise bem um contrato que vai fechar, para que você decida se vai atuar sobre pessoa física, com pessoa jurídica, para que você possa ter um melhor manejo dos seus recursos financeiros e para que você possa ter planos de vida e carreira de uma forma bem estruturada, você acaba só percebendo isso quando já está em campo. Então, alguns trabalhos eles buscam identificar quais os motivos pelos quais as universidades, as instituições, elas não conseguem garantir ao graduando, ao pós-graduando também, esses temas que geram uma grande conexão com o mercado. Por isso, já começo aqui com essa referência em que o autor buscou identificar os motivos associados à falta de acesso aos graduandos sobre temas relacionados ao mundo do trabalho. E quando eu falo mundo do trabalho, esse é um termo constantemente usado na literatura científica, em artigos, e diz respeito às inteligências macroprofissionais, que são temas como liderança, inteligência financeira, saber muito mais do que diagnosticar doenças e prescrever fármacos. Quando estamos dentro da atuação como médicos, como médicas, lógico que a nossa ótima qualidade em ter uma semiologia bem desenvolvida, assim que colocamos em prática as melhores condutas junto aos pacientes, isso aí é o básico. Mas outras demandas também são necessárias para que você consiga ter a contribuição social que todos tanto falam. E aí, eu trouxe aqui no slide 4 temas mínimos que justificam aí essa falta de conexão com o mundo do trabalho de uma forma estruturada durante o período de graduação médica. Um dos pontos listados pelo autor é o tradicionalismo no ensino. Existe uma certa segmentação acerca do conhecimento, a definição desse conteúdo é feita dentro de uma matriz curricular, ou antes disso, numa nomenclatura antiga, uma grade curricular, e dando pouca margem para sair dos temas pré-listados. Outra justificativa que faz com que isso aconteça é a supervalorização técnica. Na nossa medicina, existem muitos temas, são muitas nuances a serem estudadas, portanto, há essa possibilidade, essa tendência de a gente supervalorizar o nosso desenvolvimento técnico, a nossa capacidade de diagnosticar e prescrever, implementar as melhores condutas. Isso é importante, mas a supervalorização diz de desenvolver sobre esse aspecto e não dar espaço para outros também importantes quando a gente vai atuar dentro do mercado. Então, a supervalorização técnica pode ser um dano em algum momento da nossa vida. O terceiro ponto é a inércia das instituições. Então, algumas instituições, elas conseguem responder às demandas de mercado de uma forma mais ágil, mais rápida. Outras instituições, elas têm suas matrizes curriculares engessadas, com muita dificuldade para sofrer alguma modificação. Então, algumas universidades têm currículos aí de 20, 30 anos atrás que têm alguma desconexão com as demandas atuais de mercado. E, então, a instituição fica com aquela inércia, não permitindo o acesso a temas relevantes para o graduando, e ele percebe quando entra no mercado de trabalho. O terceiro ponto, também, para não ficar terceirizando a culpa, é a inércia dos discentes. Então, eu, enquanto graduando em uma determinada ocasião, nós temos que ativar a nossa autonomia intelectual, hoje, sobretudo, pois temos acesso, em virtude da internet, a diversas plataformas, a buscar o conhecimento que, de alguma forma, a gente percebe que é importante. As instituições como centros acadêmicos, por exemplo, elas são importantes para fazer essa conexão ágil com todas as instâncias, inclusive com o mercado, porque vocês realizam um evento como, talvez, um evento desse aqui, e coloca para a comunidade acadêmica, de uma forma estruturada, tema que você percebeu, ou que todos do centro acadêmicos perceberam que não estavam sendo disponíveis, ter conhecimentos acerca do mundo do trabalho, e são vários os temas que, quando a gente chega no mercado, a gente percebe que precisa. Quando pensamos em carreira
carreira médica, há uma certa tendência de focar, né, apenas no desenvolvimento dessa nossa capacidade de resolução, que é o ponto cognitivo, a parte educacional. Mas além de ter esse mundo do trabalho, do qual eu já detalhei um pouco aqui, ser conhecedor um pouco mais sobre isso, então são as regras trabalhistas, onde você vai atuar, quais os cuidados éticos dentro do serviço você tem que ter para ter uma proteção, para proteger o seu paciente, além de que o excesso de demanda cognitiva, o excesso de demanda trabalhista, o excesso de horas trabalhadas até, pode te gerar um dano. Constantemente nós visualizamos, sabemos de algum caso, casos de suicídio dentro de colegas médicos, e aí outro tema importante também é a saúde mental, e isso tem a ver com inteligência financeira, com empreendedorismo, embora possa não parecer, no primeiro momento, no olhar mais desatento. Mas como você vai atuar como um bom médico, gerar qualidade de vida para você inicialmente, que essa qualidade se repercute para os seus pacientes, se você não tiver uma competência mental, uma competência para enfrentar situações difíceis que vão ocorrer durante a nossa profissão médica. Sem isso, há uma limitação do avançar, da ascensão do nosso desenvolvimento quanto médicos, quanto médicas. E dentro desses aspectos, saúde mental, educação, mundo do trabalho, está o grande tema inteligência financeira. Muito mais do que saber em que eu vou investir, inteligência financeira diz respeito a ter critério e ponderação quanto ao consumo, saber que precisa planejar para o curto, para o médio e para o longo prazo, e ainda que possa reservar uma parte dos recursos dos honorários para o longo prazo, fazendo, portanto, o dinheiro trabalhar com você. E esse terceiro ponto é saber investir. Então, consumo, planejamento de vida e carreira e investimento está dentro da fisiologia da inteligência financeira que extrapola, que irradia para os outros aspectos citados. O mundo do trabalho, um equilíbrio melhor mental e um desenvolvimento educacional constante, pois isso é necessário para o melhor desempenho da profissão médica. Se você não me conhece ainda, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade, eu fiz residência na UFC, o mestrado eu fiz pela Fiocruz com a linha de pesquisa Educação e Saúde, e o MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Sempre busquei fazer uma grande conexão da universidade, do mundo acadêmico, com o mundo do trabalho. É assim que eu atuo até hoje, fui professor por volta de 5 anos da graduação médica, depois optei ficar apenas na pós-graduação. Sou diretor técnico médico de um centro de cuidado humano aqui na cidade de Fortaleza. Portanto, utilizo recursos acadêmicos no mercado, na vida prática, e o que eu estou falando aqui, eu vivo, errei e busquei aprender as inteligências macroprofissionais, das quais eu compartilho nesse momento um pouco mais com você. Eu sou autor desse livro, Inteligência Financeira para Médicos, que ele foi lançado no dia 18 de outubro, Dia do Médico, e ele aborda de uma forma mais profunda alguns pontos relevantes que eu estou tratando aqui nessa palestra, tá bom? Então, existe uma falácia que eu gostaria de destacar com você, que está participando do evento, que muitas pessoas vão te dizer como está a profissão médica, precisa ter um rigor crítico com as informações que chegam até você. Uma coisa é o achismo, outra coisa é a evidência. Então, você já ouviu que a profissão médica está ruim, os médicos estão insatisfeitos, mas quando a gente vai para as pesquisas, a maior parte dos médicos apontam que ainda gostam de desempenhar a profissão, eles estão satisfeitos com os recursos financeiros. Se a gente for buscar lá nos dados do governo federal, no e-social, quanto é que o médico ganha? O e-social vai estar armazenado lá qual o salário de praticamente todas as profissões, porque são dados das carteiras assinadas. Então, você vai verificar a lista lá dos honorários médicos, são um dos mais altos do nosso país, não há do que reclamar nesse momento. Agora, isso não deve fazer você ficar na inércia. Sempre procurar ser um bom médico, oferecer o que tem de melhor aos seus pacientes, buscar atualização e desenvolvimento. Essa pesquisa aqui tira a gente do achismo e nos dá evidência, né? Então, o Medscape perguntou a quase 1.600 médicos sobre a sua satisfação acerca do
dos seus honorários médicos. 61% dos médicos dizem que estão satisfeitos, 19% muito satisfeito. Então você percebe aqui com esses dados que a maior parte cita que tá legal desempenhar a medicina, mas, lógico, repito, esse dado aqui pode mudar e também não nos deixe na inércia, né? A busca pela melhoria da nossa profissão, pela melhoria do desempenho, deve ser uma constante. Nessa pesquisa também ele fez algumas perguntas e uma das perguntas relacionadas aos honorários é sobre como que o médico vive com seus recursos, como que ele trata seus recursos. 61% dos médicos citaram que eu vivo de acordo com os meus recursos. 29% eu vivo abaixo dos meus recursos. Os 9% vive acima, portanto é aquela galera que tem dívidas de uma forma constante, e os outros aqui não dá para fazer alguma estimativa. Mas já digo para você, um dos princípios da inteligência financeira para que você possa usufruir dos seus recursos financeiros hoje, amanhã e no futuro é viver em uma régua abaixo do seu orçamento. Então, 29% aqui dessa pesquisa é que, ao meu ver, está utilizando os seus recursos de uma forma adequada, utilizando no curto, no médio e tendo esse planejamento por longo prazo. Eu vivo abaixo dos meus recursos. Isso quer dizer que, se você tem um honorário de 5 mil, de 10 mil reais, fazer a finalização desse recurso ao final do mês é algo inadequado do ponto de vista da inteligência financeira. Se você viver com 8, com 7, com 6, com 5 e passa a ser um agente superavitário, ou seja, alguém que tem recurso disponível para investir em sua carreira do ponto de vista educacional, equipamentos para a sua clínica ou um veículo para você ter um melhor deslocamento durante a sua profissão, no plantão, você tem recurso disponível para o seu desenvolvimento, aí sim, isso no longo prazo vai gerando fortes benefícios. Então, fique com isso na cabeça que consumir em um patamar abaixo dos seus rendimentos é algo benéfico. E uma parte, lógico, direcionada para o investimento, que é o que no longo prazo vai te gerar uma renda passiva, uma renda independente do seu trabalho. Vamos fazer aqui Vamos imaginar um pouquinho aqui 2 casos. Imagina que o João Alex passou a investir no final do 8º mês da graduação. Ele tem 27 anos. A Aline Santos, 10 anos mais velha, tem 37 anos, passou a investir 10 anos depois da graduação. Sempre é tempo para tomar uma atitude, para colocar rigor no seu planejamento, no seu consumo e também para começar a investir. Sempre é tempo. Mas o João Alex, que cedo já consegue investir, lógico que de uma forma mais rápida, ainda quando ele tem grande vitalidade, ele vai poder usufruir de uma renda passiva, quem sabe optando por reduzir a sua jornada de trabalho de uma forma mais rápida do que a Aline, que tem 37 anos. E só começou a investir 10 anos depois da sua graduação. Eu tenho por volta de 10 anos de formado e dentro do meu contexto, dos meus amigos, alguns tiveram boas escolhas no início, outras nem tanto, e a gente verifica que um tem um melhor posicionamento de vida, de carreira, e outro ainda vai demorar alguns anos para conseguir chegar a um determinado patamar. Isso tudo são escolhas que a gente faz desde o primeiro honorário que a gente recebe, o que é que a gente vai fazer com ele. Não é para que, ao iniciar a ter honorários, a gente tome uma atitude positiva, afinal, o honorário é para te gerar benefícios. Mas uma atitude ponderada quanto ao consumo, isso é válido, benéfico no curto, no médio e, sobretudo, no longo prazo. Leve em consideração pelo menos 3 variáveis, que eu chamo as 3 variáveis de ouro, para você tomar conhecimento e colocar em prática assim que puder, assim que fizer sentido para o seu contexto. A primeira variável é o tempo. Então, o tempo que seu recurso financeiro vai ficar em um produto de investimento, se vai ficar 5 anos, se vai ficar 10 anos, lógico que se ficar 10 anos, vai ter melhores resultados na maior parte das vezes. Portanto, começar de uma forma muito rápida agora já vai te gerar resultados bem melhor do que o outro que passou 10 anos para começar a investir. Então, a variável tempo gera
resultados exponenciais nos seus investimentos. A outra variável são os aportes. Aportes é o volume de recurso financeiro que você coloca em um eventual investimento. Se você coloca R$100, vai gerar um resultado. Se você coloca R$1.000, vai gerar outro resultado. E isso parece ser lógico, mas é só uma forma de estruturar aqui para que você tenha conhecimento, pois faz com que você tenha um melhor ajuste na hora de gastar os seus honorários, assim que tiver os primeiros, ou se você já tem, a partir do próximo mês já levar em conta. Quanto mais recursos tiver disponível para o investimento, maior vai ser o seu aporte lá no investimento, portanto você vai ter resultados de uma forma bem mais rápida e resultados significativos. A outra variável você não tem tanto poder sobre, que é a rentabilidade. A rentabilidade você vai verificar no produto que você vai investir. Então, o tempo diz respeito a você começar logo, os aportes, quanto mais volume de investimento, melhor agora, e a rentabilidade você vai analisar na hora que for realizar o seu investimento, seja na renda fixa, seja na renda variável, que proporciona para você uma potencial melhor valorização, mas também um nível maior de risco. Lembra quando você está na graduação ou então atendendo ali de frente ao seu paciente, prescreve um fármaco, ele não utiliza o fármaco e quando você vai perceber é porque ele não tinha um recurso financeiro para comprar, portanto teve a limitação de implementar a conduta que você fez. Isso que a gente chama são os determinantes sociais da saúde. Às vezes são determinantes econômicos, às vezes determinantes ambientais, quando você prescreve algum antiparasitário e o paciente volta, e ele não fica bom daquele parasita lá que está gerando algum sintoma, e você percebe isso, então ele está num ambiente adoecedor. Outros determinantes são os culturais, os sociais, então são várias variáveis em que as pessoas estão submetidas e que impõem um nível de saúde ou doença. Uma das variáveis, todas as variáveis, nós estamos, como médicos mesmo, sujeitos, tá? E uma das variáveis que eu citei aqui foi uma variável econômica, e embora você e eu tenhamos bons honorários, nós podemos nos colocar em uma situação difícil. Imagina que você pega os seus honorários, gasta todo até o final do mês, depois passa a ter dívidas, e isso vai te gerar estresse, vai te gerar impacto mental, e isso vai ser um determinante para a sua saúde, um determinante que vai influenciar que a sua saúde seja reduzida, vai tirar a sua saúde, pois você vai ter impactos mentais, preocupações, excesso de trabalho para pagar as dívidas e talvez burnout dentro do exercício da medicina, burnout médico. Então, se a gente sabe, se a gente percebe de frente aos nossos pacientes esses determinantes de saúde acontecendo, por que nós vamos trilhar o mesmo caminho, cavar o nosso determinante, que no caso aí é o econômico? Então, saiba que você percebe fazer a partir desse momento. Para que haja um bom desenvolvimento humano, a psicologia tem apontado algumas variáveis. Pega comigo o seguinte, a interação continuada é um dos elementos citados pela psicologia que contribui para o desenvolvimento humano. É o seguinte, verifica quem é a tua turma do internato, quem é a tua turma da residência, faz uma análise crítica e percebe se você não é ou é um pouco de cada uma daquelas pessoas, talvez uma média daquelas pessoas, em vários aspectos, do que gosta de fazer, do que gosta de ouvir, do que gosta de comer, às vezes um grupo de barbudos também lá, são os amigos. Então, as pessoas que se conectam, que vivem muito tempo juntos ou juntas, elas tendem a contribuir para o desenvolvimento, umas das outras. Você vive dentro de uma turma da graduação, da residência e tende a seguir no desenvolvimento em determinado aspecto similar aos demais do grupo. E por que isso é importante saber? Porque se você quer ter um desenvolvimento,
em inteligências macroprofissionais, em coisas que você percebe que tem uma demanda, não é provavelmente no seu grupo atual que você vai conseguir um ambiente favorável para esse desenvolvimento. É participando de eventos como esse, se expondo a outras interações com outras pessoas, indo a eventos médicos e não médicos. Então, leve em consideração a interação continuada que você tem com várias pessoas. Sabe aquele professor muito bom que você quer ficar na cola dele? Pronto. Isso aí é o que a psicologia aponta como a interação continuada, e o que você quer com isso é um desenvolvimento mais ágil, melhor, mais ajustado, ao lado de alguém que você se espelha. O outro elemento que facilita e contribui para o nosso desenvolvimento é a ativação situacional. É quando você vive várias experiências, por exemplo, no internato é um ambiente de larga experiência, e na residência também. E as experiências validam as intenções que você tem na vida. E você, ao desempenhar a experiência que você teve, ao reproduzir experiências, você recebe feedback do meio e consegue reproduzir. Do ponto de vista da inteligência financeira, qual um exemplo prático? É assim, se você está em um ambiente em que um amigo, um irmão, um familiar investe, aí você conta algo, eu fiz um investimento aqui nesse ponto, o que é que você acha? Aí o outro tem argumentação para isso, o outro fala também. Então, é um ambiente em que todo mundo tem alguma experiência a ser compartilhada e existe essa ativação situacional de uma forma mais clara. As experiências de várias pessoas contribuem para o seu desenvolvimento, mas você também não pode apenas ouvir a experiência, que no caso é a interação continuada. Tem que atuar sobre a experiência, que é a recomendação de começar a investir com pouco recurso a partir de agora, mesmo ainda tendo recursos limitados, sendo estudante de medicina, para que você tenha experiência, e a experiência vai fazer com que você queira evoluir, e aí, em um dado momento, vai atingir patamares os quais você talvez nem imagine hoje. E o efeito cumulativo é a consequência disso tudo, a consequência dos comportamentos que você aprende através das experiências e das interações com as pessoas. Isso tudo molda o nosso comportamento. E se a gente quer ter um comportamento empreendedor, um comportamento que diz respeito a um desenvolvimento da inteligência financeira, estar em um ambiente propício para isso é algo que você pode fazer. Existe uma diferença que é importante que tenhamos claro aqui. Aquela pessoa que até consegue ter um bom nível de consumo, consegue, com seus recursos, ter armazena, não gasta à toa, e no final do mês ainda sobra algum recurso e aí recebe o próximo salário, mas essa pessoa se chama poupador. Do outro lado, ou próximo, tem o investidor. O poupador, ele acumula recurso, mas o investidor, ele entende que, ao longo do tempo, o recurso financeiro, o dinheiro, ele perde valor. E essa redução do valor, o que corrói o valor do recurso financeiro, é uma coisa chamada inflação. Se você tem uma coisa em janeiro que custa R$1.000, no final de janeiro, provavelmente essa coisa custa, no final do ano, em dezembro, essa custa por volta de R$1.100, R$1.050, ou seja, como que uma mesma coisa aumentou o preço porque o dinheiro perdeu 50 ou 100 reais do seu valor. Então, ao preço e ao valor, e esse valor vai modificando ao longo do tempo. O dinheiro, o recurso papel, ele vai mudando de valor também. Portanto, para você sair da condição de poupador, que acumula, a um de investidor, é preciso ser fácil investimento. O investidor visa proteger o seu recurso financeiro da inflação e, se possível, sempre ter ganhos acima da inflação. É aquela pessoa que investiu em janeiro R$1.000 e no final do ano tem uma rentabilidade R$1.150. Então ele superou a inflação. Ele superou a inflação, teve a proteção do seu recurso financeiro e ainda ganhou um pouco de recurso a mais. Só para você ter uma ideia real de como é importante você tomar essa atitude na vida, no desenvolvimento da sua inteligência financeira, esses são valores do IPCA, que é a representação, né, da sigla que diz respeito, que é um dado da FGV, que ela calcula para a gente saber o quanto que o poder do dinheiro foi reduzido. Então, a inflação, ou IPCA, em 2019 foi 4,31, em 2018
3,75. Isso quer dizer que o dinheiro perdeu esse valor, foi perdendo a cada ano esse valor. Em 2015, o dinheiro perdeu 10,67% do seu valor. Isso conforme as variáveis estipuladas dentro dos parâmetros de avaliação do IPCA. Talvez para você a inflação seja muito maior. Se você utiliza alguns itens, por exemplo, de luxo, que não caem no cálculo do IPCA, provavelmente a sua inflação é até maior. Então, a nossa moeda teve uma redução do poder, né? Teve uma inflação de 45% entre 2012 e 2019. Ou seja, em 7 anos, quase pela metade o poder de compra foi reduzido. Imagina que você quer ter o seu recurso financeiro por longo período, por longa data. Portanto, ao investir, importe-se em proteger o seu recurso da inflação. Então, diferenciou o poupador e o investidor? Isso aí é uma boa atitude que você toma. Outros pontos que são inimigos para que você desenvolva a sua vida, a sua carreira enquanto médico. O outro ponto, só um pouquinho aqui, são os comportamentos de manada. Em um ambiente em que algumas pessoas falam acerca de investimentos, esse ambiente é bom, é ótimo, mas cuidado para que você não reproduza o comportamento que o outro ali do seu lado está fazendo. Esse comportamento, por vezes, pode causar dano para você. Se muitas pessoas tomam a atitude, há uma certa tendência de você tomar também, é o comportamento de manada, descrito por vários teóricos, Freud, Jung. Então, várias pessoas citam inconsciência como inconsciência coletiva, são alguns aspectos que você é levado a tomar uma atitude só porque outra pessoa tomou essa atitude também. Cuidado quando você atuar dentro desse sentido. Quando você for implementar alguma ação no que diz respeito a empreender, a ter uma inteligência financeira quanto a isso. Sabe, uma pessoa colocou açaí e fez sucesso, daqui a pouco tinha açaí na cidade toda. Antes tinha uma iogurteria aqui, outra ali, e agora tem em todos os locais, e daqui a pouco algumas falem. Então, esse é um comportamento de manada que pode acontecer no mundo dos negócios, mas também pode acontecer no mundo de investimento. Alguém vai falar para você, ou então vai passar no jornal que uma determinada ação vai subir. Aí todo mundo vai lá e compra essa ação. Esse comportamento de manada tem que ser visto com muito cuidado, com muito critério. Você tem que pensar sempre com nível crítico para saber se você está tomando uma atitude acertada ou você está reproduzindo a atitude da coletividade. O consumismo é algo que avança o consumo. O consumo é quando você utiliza os seus recursos para a manutenção da sua vida, para utilização em itens de lazer, alimentação, moradia, e aí a vida segue tudo bem. O consumismo é quando você extrapola o consumo para itens desnecessários. E aí você se dá conta quando tem acumulado vários itens no seu guarda-roupa, várias roupas que não foram utilizadas. Você tem um veículo muito acima do que você realmente precisava. Então, quando você percebe excessos, aí sim se configura o consumismo. E o consumismo é um inimigo de você ter mais recurso disponível para investir, por exemplo, na sua vida, na sua carreira, em produtos de investimentos. A falta de planejamento do consumo é uma armadilha também que você pode cair. Dentro do campo do consumo, está totalmente interligado. Existem as heurísticas, né, bem descritos em alguns trabalhos, alguma literatura, alguns livros, que são os facilitadores para o consumo. Sabe quando você vai naquela loja e a vendedora ou o vendedor diz assim, ó, essa camisa aqui é igual a daquele ator que passou na novela ou que passou naquele filme. O que ele está usando é uma prova social. Ele está tentando facilitar a sua decisão de compra porque outra pessoa tem também, e aí é um gatilho de autoridade. Se você admira aquela pessoa que o vendedor ou a vendedora citou, aumentam a chance de você decidir pela compra porque, de alguma forma, há uma reflexão, talvez em nível até inconsciente, que diz assim, se ela tem, eu também posso ter, entendeu? E outra heurística, outro facilitador mental para o consumo é, essa aqui é a última peça. Aí você tem aquela escassez, né? Você não pode perder a última peça como um facilitador do consumo. E
De heurística em heurística, de facilitador mental em facilitador mental, você passa a aumentar o seu nível de consumo. É a última peça, é o nível de autoridade, isso aqui é melhor, é inovador, e aí você gasta todo o seu recurso. Então, cuidado para esses argumentos de venda para que você não gaste acima do que realmente deveria. E outro fator limitante para o desenvolvimento da sua vida, da sua carreira, é você não saber investir. Se você não sabe investir, você perde uma grande possibilidade de fazer aportes consideráveis hoje, que no futuro você vai ter renda passiva, ou seja, renda independente do seu trabalho. Que isso é importante, pois durante os anos, as décadas, você vai reduzir a sua vitalidade e não vai conseguir trabalhar igual trabalha hoje. Isso é fato. Há também uma história natural, que eu chamo de fases, que acontece com os colegas médicos. Então, o cara ou a menina termina a graduação, recebe um volume considerável de recurso e gasta o dinheiro até o final do mês. Depois, o cartão de crédito percebe, né, que você é médico, você tem uma quantidade de recurso interessante, aí você passa a gastar o dinheiro do futuro, que é o crédito. Então você gasta o seu dinheiro do salário e ainda fica devendo para o próximo mês. Depois você consolida um ciclo autodestrutivo, que é você passa a assumir dívidas de alto preço, como financiamento de imóveis, financiamento de veículos. Essa é uma história natural que talvez você até conheça, alguns colegas já entraram nessa. Acabou todo o dinheiro do mês, consumiu o cartão de crédito e tem dívidas que são inflexíveis. Então, você passa a ter por muito tempo a necessidade de pagar aquele financiamento e você fica escravo daquela parcela e não pode entrar na residência médica, não pode abrir o seu consultório próprio, não pode investir em uma nova pós-graduação, em um equipamento para você utilizar nos seus plantões, no setor privado ou no setor público. Também precisa do desenvolvimento constante. Então, tudo a ver com empreendedorismo, tudo a ver com inteligência financeira. Olha só aqui um quadrante cash flow, né? De uma forma didática, você vai entender quais os posicionamentos que você pode ter dentro do mercado. Você pode ser um empregado. Nessa situação, você está trocando o seu tempo, seu esforço por dinheiro. É quando você vende as suas horas. Você está lá atuando 8 horas por dia, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e aí, em virtude da quantidade de horas, você recebe um recurso. Nessa situação de empregado, você tem tempo limitado de vida, pois quanto mais você quer recurso, você tem que ter mais trabalho. Se você é um autônomo, né, que é o caso dos médicos, na maior parte das vezes, você tem mais tempo livre, ó, você ganhou mais tempo livre. O dono do seu próprio emprego, né, você escolhe onde trabalhar, você tem mais tempo livre e só que ainda, embora você escolha ou não dar plantão hoje ou amanhã, o recurso financeiro é baseado na troca do tempo, né, na troca do seu tempo. Quando a gente avança aqui para o outro quadrante, quando você tem um sistema trabalhando por você, né, que você é o dono, você consegue liderar várias pessoas em uma organização, por exemplo, que aqui diz respeito a empreender, e aí consegue pagar os salários ou os honorários daquelas pessoas e reter uma parte que diz respeito ao seu lucro, ao lucro do seu negócio. Então, dessa forma, você ainda prende o seu tempo, mas você tem mais recursos financeiros, né? Há uma tendência de ter mais recursos financeiros quando você avança para o empreendedorismo, consegue liderar muitas pessoas e ter lucro a partir disso. Agora, o que tem mais tempo disponível e mais recurso financeiro disponível é o investidor. No longo prazo, você consegue atingir esse patamar. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você hoje, no futuro você vai ter a rentabilidade ou a valorização e também vai ter tempo, pois haverá renda passiva. Então, é interessante que ao longo da sua carreira você imagine que você vai ocupar várias posições desse quadrante, mas tenha clareza de que é interessante já plantar a possibilidade de você ocupar o quadrante de investidor em um determinado momento da sua vida, pois levará benefícios. Para que você que tem uma ideia de um negócio, você que tem uma ideia que ainda está muito assim abstrato, eu trago para você uma possibilidade de uso de uma ferramenta.
essa ferramenta é uma ferramenta de negócio, modo Canva, que funciona de uma forma muito simples. Se você tem uma ideia de empreender em saúde ou em outras áreas, pega esse papel e preenche essas partes aqui, ó. Esse papel você pode tirar uma foto agora ou pode me pedir lá no Instagram, @DanielCoriolano, eu passo o link do PDF para você, tá? Você pode escrever aqui um passo a passo de como será o seu negócio. Por exemplo, nesse quadrante aqui, como eu faço? Quais são as minhas atividades chaves? Pode ser uma clínica, então é o seguinte, serviços de saúde, atendimento médico. Quais são os recursos? Aí você vai colocar, eu preciso de um atendente, de uma sala. Quais são os parceiros chaves? Eu preciso ter uma rede de network com os meus colegas de profissão para gerar encaminhamentos. Eu preciso, aí aqui, o que é que eu faço? Eu faço atendimento em cirurgia plástica. Então, cada um dos pontos aqui, ele permite que você tenha mais clareza dessa ideia que está muito abstrata na sua cabeça. Você que faz parte do centro acadêmico e, em conjunto, pode empreender dentro desse centro acadêmico, você que faz residência médica e junto aos residentes, quer fazer algo, empreendedor, né? Empreendedor não necessariamente precisa ser abrir um negócio para você. Onde você está hoje, uma ideia pode se transformar em algo muito bom para onde você está, para a organização, e se você pegar essa ideia e aplicar nesse modelo, nesse Canva aqui, que Canva é como se fosse aquele quadro para pintar, né? No caso aqui é um quadro para pintar um negócio, você vai perceber que, junto a outras pessoas da organização, você vai ter benefício e vai colocar em prática uma ideia de uma forma muito melhor do que as ideias abstratas que ficam em nossas mentes. Então, é uma recomendação prática para você que pensa em empreender em saúde, utilizar esse modelo aqui, tá bom? Deixo disponível para você. Então, você tira a ideia, a teoria que está na sua cabeça, aquela coisa abstrata, para colocar uma coisa escrita de verdade. Você integra a sua imaginação com a realidade e também permite que você compartilhe com outras pessoas e essas outras pessoas, as pessoas que você quer, elas possam dar alguma opinião. Eu quero convidá-lo aqui, chegando ao final da minha apresentação. Não sei se você está assistindo ao vivo ou gravado, mas, dependente disso, vai lá, eu te convido a participar de uma imersão que eu trato em aproximadamente 10 horas, de uma forma muito mais ampliada, tudo que eu tratei aqui. São 6 aulas e uma aula extra lá, e-books, planilha de orçamento, um material gratuito, dependendo do período em que você vai me acompanhar. Busca lá no meu Instagram que as aulas estão disponíveis livremente dentro do meu canal, os links estão lá. É só buscar Daniel Coriolano, clicar no link da minha bio ou me chamar inbox e você vai assistir essas aulas também para você que quer se desenvolver mais acerca desses aspectos de empreender em saúde e inteligência financeira com um tempo mais amplo para o seu desenvolvimento. Finalizo por aqui e deixo aberto para eventuais dúvidas que vocês tenham. Será um prazer interagir e responder.